Say it? Is it beyond narcotics? Are there other illicit activities that Well, you there are the activities of human trafficking, and especially with respect to women. As you know, proportionally, it's mostly women. And it's a horrible thing. It's a horrible thing. And there's never been a time like it. But we're hitting them very hard. They have tremendous illegal trafficking in women and children. And it's illegal and it's horrible and it's disgraceful. And I've seen things that are an absolute disgrace. And we're trying to knock them out, and we're knocking them hard. They have tremendous illegal trafficking in women and children, and it's illegal and it's horrible and it's disgraceful. And I've seen things that are an absolute disgrace. And we're trying to knock them out, and we're knocking them hard. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Leandro Maktub, canal que fala de ufologia e espiritualidade, respeitando todos os credos, né? Visão universalista. Eu avisei vocês, há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que existia um esquema, né, de rapto de crianças e mulheres, principalmente mulheres virgens, e isso tinha a ver com o governo oculto Draco reptiliano. E ontem à noite recebi essa informação, tá? Através do Facebook, que é a rede que eu tenho mais acompanhado, desse pronunciamento. E vou trazer para vocês mais dados. O vídeo que eu trouxe passado, eu vou deixar aqui no card, como funciona essa corporação que foi desvendada e descoberta agora em meio a essa questão toda que o país, os Estados Unidos e entre outros países do mundo estão passando. Tá? Peço vocês que, antes de continuar assistindo essa live aqui, que compartilhem, tá? Para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e saibam que nem tudo que a gente fala aqui, que é muito parecendo muita viagem na maionese, é viagem na maionese. Tá? É fatos, e agora foi comprovado que essas crianças, elas estão passando por algo muito triste, né? O vídeo aqui é um pouco pesado. Vou mostrar para vocês algumas cenas que são até fortes, tá? Para quem não quer ver, já peço que pare por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, que é muito importante, tá bom? E vamos lá para o vídeo, né? Vou compartilhar aqui para vocês. A tela, para que vocês vejam o material. O site é um site francês, tá? lataberonde.over.blog.com. Mesa redonda. Crianças evacuadas dos túneis do inferno. Tudo é confirmado pela nossa rede de informantes civis e militares. Salve todas as crianças prisioneiras e escravos em todo o mundo. Salve todos os prisioneiros e crianças no mundo. Eu rezarei e continuarei rezando até que isso termine. Foram montadas tendas perto da entrada dos túneis do exército para testar os primeiros socorros às crianças que estão sendo evacuadas. Já tínhamos conversado sobre a descoberta de 100 mil crianças e cadáveres no túnel de Fundação Clinton. Lembrando também para vocês que eu vou deixar todos esses links que eu estou passando aqui para vocês, estou lendo na descrição do vídeo depois de renderizar essa live, tá? Aqui vocês estão visualizando aqui a foto, tá? Essa base que eles criaram para poder dar esse suporte dessas crianças que foram encontradas, tá? E bebês eram trazidos à superfície e incubados em navios hospitalares, né? A administração de Donald Trump salvou muito mais crianças do tráfico de abuso sexual do que as últimas 3 administrações anteriores. Aqui tem mais fotos das crianças como elas eram amarradas. Olha, se as fotos são desse túnel, eu não posso confirmar, mas eu já havia falado sobre isso há algum tempo atrás e parecia que as pessoas estavam achando que eu estava querendo like. Tá bom? Aqui tem o mapa de onde se encontravam essas bases subterrâneas, onde eram levadas essas crianças para seitas satânicas
abusos sexuais, entre outros, tráfico de órgãos, tá? Tem um relato aqui da Rosiane Barr, que tem esperanças devido ao presidente. E tem um outro site aqui que dá mais detalhes, tá? É do blog também do Lataberonde, que eu não sei como é que pronuncia em francês. Crianças na gaiola que cria fotos. Tudo é confirmado pela nossa rede de informantes civis e militares. Em todo o mundo, as crianças são mantidas em cativeiro em gaiolas para as necessidades das elites. Aí está o governo oculto revelado. Tem alguma das fotos aqui, tá? Você pode perceber que algumas têm até os traços meio asiáticos, então deve acontecer no mundo todo. E acontece. Inclusive, tem aqui uma estimativa de dados, né, desaparecidos a cada ano. Na Austrália são cerca de 25 mil crianças que somem sem explicação. No Brasil são 40 mil crianças, e só crianças, tá? No Canadá, 50 mil, França, 39 mil, Alemanha, 100 mil, México, 45 mil, Espanha, 20 mil, Grã-Bretanha, enorme, 230 mil, nos Estados Unidos chega cerca quase de 1 milhão de crianças. Que tipo de pessoas que sequestrariam criança aos milhões? Ano após ano, adotá-los, enviá-los para prisões ou gaiolas subterrâneas e aumentá-los aos milhares, como se fossem simples animais de fazenda. Estas são as perguntas a serem respondidas. Também é relatado que não são apenas crianças, mas também adolescentes e mulheres são levadas a escravas sexuais a esses estabelecimentos subterrâneos. E eles vêm fazendo essas coisas em todo o mundo há milhares de anos. Até a presente data, os Estados Unidos têm sido a principal fonte de suprimento para essas crianças, seguido pelo Reino Unido e a Alemanha. Essas redes subterrâneas de túneis, bunkers, cidades, vilas estão interconectadas em todo o mundo, tá? Por quanto tempo toleraremos esse tipo de atividade prejudicial neste mundo? É verdade que a tempestade está aqui. E tem um link aqui que vocês também podem acessar através do blog, tá? Que o exército americano estava libertando essas crianças, mas infelizmente também encontrou muitos mortos. Essas crianças são criadas como animais, o adrenocromo, sangue infantil enriquecido em adrenalina após torturas consumidas pelas elites. No caso aqui, eu já expliquei que os dracos reptilianos infiltrados nos governos ocultos e se alimentam do medo, né? E essa adrenalina gerada pela criança, que geralmente tem mais medo do que o adulto, eles alimentam essa energia para eles. É como se fosse um combustível para essa raça se manter aqui camuflada, tá? E eram mantidos como os escravos sexuais também e para consumo canibal das elites e seus superiores alienígenas. Antes de concluir o texto, eu já sabia que tinha um pouco a ver esse assunto, tá? Aqui tá um texto um pouco maior, que é na minha página que eu deixei fechado. São 100 mil crianças. Muitos já estão sabendo sobre a notícia que foi revelada pela mídia independente. Aparentemente, assim, verdade, aliás, faz todo sentido, considerando que já nenhuma novidade do governo americano contra o tráfico de seres humanos, principalmente nas bases subterrâneas em Nova York. Pesquisei onde veio a fonte, supostamente foi transmitida por Joe Bunington. Após fazer pesquisa, descobri que Judge pode ser sim uma fonte segura. Judge é terapeuta e dá voz a sobreviventes do sistema satânico de tráfico humano darem seus relatos, onde chegou até a escrever um livro sobre uma entrevista com uma vítima que desenvolveu 22 personalidades diferentes. Fragmentou a criança com personalidades. Todas demoníacas quando praticava seitas satânicas. Também eu vou abrir posteriormente no meu Facebook esse texto juntamente com o link da entrevista dessa pessoa. Eis aqui a notícia que saiu completa sobre o resgate de crianças em Nova York, que está sendo compartilhada. Agora, desde a semana passada, milhares de crianças famintas e terrivelmente abusadas foram encontradas mortas ou salvas num túnel subterrâneo em Nova York. Esse túnel se estenderia por uma distância de 4 quilômetros entre a Clinton Foundation e Berlin e ponto de Nova York. E através da abertura para o porto de Nova York, as crianças e cadáveres são carregados no navio Médio Comfort. Enfermeiras confirmaram o tratamento de crianças vítimas de abuso horrível no Corona Camping Hospital em tendas no Central Park. O navio Médico Comfort foi colocado lá em Nova York pelo presidente Trump e em segundo navio o Mercy, que teria a mesma missão, ou seja, prestar assistência às crianças sequestradas, vítimas de abusos horríveis e salvas dos túneis. Fica logo no porto de Los Angeles.
Os esforços de resgate estão sob a direção da força-tarefa pedófila do Pentágono. Eles, entre aspas, as crianças vítimas de abusos, são removidos dos túneis e existem corpos empilhados. Não sei se é verdade, mas um cara disse que algum desses corpos foram mordidos, provavelmente por ratos. Eles especulam que as crianças famintas vivas comiam os mortos. Há também um hospital médico localizado no Central Park para tratar algum deles, em Nova York, está aclamando por saco de corpos. Eles estimam que 100 mil eram necessários. Eles estimaram que perderiam de 4 a 6 das vítimas que deixaram lá, vivos porque eram muitos e estavam muito fracos, né? A evidência de tortura era horrível e abuso sexual. Muitos foram educados para isso, nunca viram a luz do dia. Alguns estão distorcidos e todos desnutridos. Muitos precisam de respiradores porque no ar os túneis estagnam e não é renovado. Oficiais que estiveram nos túneis estão traumatizados. Eles recebem bolsas de vômito antes de entrarem. Sim, a Fundação Clinton se encontra em Nova York, por isso essa revelação tem ainda muito mais sentido. A mídia não irá cobrir isso, a não ser que a aliança divulgue a todo vapor tudo o que está acontecendo nessa batalha contra o inimigo oculto. Ao que tudo indica, essas notícias serão sim expostas bem em breve. A questão que será com todos os detalhes, como, por exemplo, relacionamento com a Fundação Clinton. Essas informações foram divulgadas um dia antes de Trump falar abertamente sobre o tráfico de seres humanos na conferência realizada na Casa Branca. Tá, eu posso colocar posteriormente aqui, ou novamente aqui, o link. Tá? Não está aqui agora. Tá? Eu vou voltar para cá. Fechar. E quando eu trouxe essa informação, a princípio parecia que era algo de maluco, né? Eu falei, gente, tem uma pesquisa que eu fiz, recebi dados de fontes confiáveis, de pessoas que já faziam essa pesquisa há anos, que moram nos Estados Unidos, que estavam, sim, com quase, assim, a faca e o queijo na mão, para comprovar que essas crianças, elas, quando desapareciam e não tinham nenhum tipo de explicação, tem criança que foge de casa, né, principalmente adolescente, tem algumas que são encontradas mortas, né, devido a algum pedófilo, algum psicopata que pega e faz esse tipo toma esse tipo de atitude, né, tem essa psicopatia, mas o número é muito grande, tá? Se você botar aí por ano, tá? Isso aí é a estimativa por ano. Se você calcular aqui os dados que eu trouxe há pouco, só na Alemanha são 100 mil pessoas. Você calcula aí mais 230 na Grã-Bretanha, mais 20 mil na Espanha, mais 39 mil na França, 50 mil no Canadá, 40 mil no Brasil, 25 mil na Austrália. Bate aí beirando os 4 milhões de crianças que eu disse ontem no final da última live a respeito da pergunta que fizeram sobre o pronunciamento do Trump. Para quem não acompanhou, reassiste a live, porque está o próprio Trump dizendo que foi encontrado essas crianças, porque vai ter gente que vai dizer que isso aí é viagem de espiritualista ou jogo político. Não é. Eu já tenho essa informação e já trouxe, vou deixar aqui no card, não sei se é aqui ou é aqui. É aqui. Provavelmente deixar aqui o último vídeo que eu fiz, tem cerca de 1 ano e meio, sobre o contrato draco-reptiliano e o sumiço de crianças desaparecidas. Tá aí a prova que isso acontece a todos os dias, tá? E assim, nesses fatos que a gente tem que ter ciência que as máscaras estão caindo. Isso tem a ver com o acobertamento das questões das prisões no Vaticano. Isso tem a ver com a pandemia que veio supostamente lá do Oriente, entre outros fatores que vão ser revelados. Isso tem muito a ver com o que o Chico Xavier falou, por exemplo. As coisas serão reveladas, estão sendo reveladas aos poucos, tá? Esses psicopatas são reptilianos hibridizados? Sim, são sim. Inclusive, tem um vídeo também falando sobre isso, tá? Tem um vídeo muito antigo, híbridos reptilianos. Eu vou deixar aqui no final dessa live, que eu não vou me estender muito, tá? Vou deixar o blog para vocês lerem. Para quem não assistiu o pronunciamento do Trump, tá no começo desse vídeo aqui, eu iniciei essa live com o Trump falando, um vídeo que foi disponibilizado no Facebook, tem a tradução para quem não fala inglês. Sei que muitas pessoas que assistem são de fora do país, mas grande parte é aqui do Brasil, tá? Então, foi descoberto esses bunkers e esses túneis interligados no Central Park, próximo à Fundação Clinton, tá? A Fundação Clinton pegava
crianças para abusos sexuais, consumo canibal, culto satânico e tráfico de órgãos. Isso é um assunto assim de esfera mundial, crítica, tão grave quanto o que nós estamos passando em relação à questão da pandemia. O pior, tá? Porque isso aí mexe não somente com a saúde, mexe com o psicológico, e foram muitas crianças ceifadas. E há quantos anos isso também já não vinha acontecendo, tá? É um assunto polêmico, é um assunto que gera reflexão. Eu torço que as crianças que sobreviveram lá possam ter melhores dias e que possa haver algum tipo de recuperação psicológica e espiritual para elas, porque um dos casos aqui relatados que eu trouxe afirma que teve uma criança que passou por tantos traumas lá dentro que adquiriu 22 personalidades essas demoníacas, tá? Então o assunto é muito sério, peço vocês que compartilhem essa live, que essa informação chegue em outras pessoas para terem noção e tomarem cuidado com as suas crianças, principalmente em locais de muita aglomeração, tá? Eu também tenho filho, eu sempre tomei muito cuidado com isso, tá? Você que vai para o supermercado ou grande evento, tem o hábito de levar seu filho, ou provavelmente você conhece alguém da sua família que teve alguma criança desaparecida, pode ter ligação, tá? Não estou dizendo aqui nem afirmando que todos os casos estão ligados a esses psicopatas draco-reptilianos ligados com o governo oculto, tá? Porque uma coisa está interligada com a outra, tá? Mas, enfim, grande parte está vindo à tona das informações e é isso aí, tá? Vou deixar aqui os links para vocês agora, depois que eu terminar. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. E é um absurdo, mas graças ao todo, essas crianças foram salvas e eu peço que a espiritualidade conforte o coração da família daquelas pessoas que infelizmente desencarnaram ou então passaram por traumas irreversíveis. Mas que bom que a espiritualidade está tocando no coração do presidente Trump e de outros líderes mundiais para que isso seja dissipado de uma vez por todas, porque o momento agora é crítico no nosso mundo e a gente não precisava de saber, né, de mais uma notícia tão triste como essa confirmada. Mas que vê a verdade tem que vir o mais rápido possível e ainda bem que chegou. Você que não é inscrito, se inscreve novamente, eu peço novamente para vocês, porque o vídeo tem relevância, tá, aqui no YouTube, para que a gente possa cada vez mais trazer informações boas, nem sempre como essa, mas sempre trazer a verdade ao canal, tá? Paz e luz, e até o próximo áudio, o próximo vídeo. Namastê a todos, gratidão, obrigado.